Vamos lá, gente. Eu sei que agora vocês já estão desconcentrados, já é o finalzinho, mas é a parte mais importante. Eles me botam no final só porque tem ética mesmo. Porque senão você já tinha ido embora há muito tempo, né? Claro, vocês querem ali as 10 de ética. Tá certo? Então eu vou fazer uma revisão com vocês. E antes eu vou fazer um texto motivacional. Eu vou trazer para vocês uma história comovente, né? Que é para vocês assim, se sentirem bem, sentirem vontade de vencer. E depois nós todos vamos gritar juntos. Né? Bem capaz, né? Bem capaz. Eu até estava comentando assim, vou sacanear com eles, assim, eu vou trazer para vocês a história de alguém que se superou. Eu fiquei pensando, o que eu vou levar? Eu vou levar a história da Dona Baratinha. Pô, a Dona Baratinha, ela cresceu. Vocês adoram uma historinha, vai dizer que não é. E vocês estão numa sensibilidade tal que se eu falar qualquer coisa assim, a Dona Baratinha, ela cresceu, atendiram na caixinha. Mas ela não é verdade. E se eu perguntar, e aí, quem vai cantar a Dona Baratinha? Todo mundo, Quem grita, passa, Então eu fico até com pena de vocês. Eu não pensei em nada, eu larguei vocês aqui e nem bola. Não, eu não consigo fazer esse tipo de coisa, desculpa. Mas eu não consigo mesmo. Vamos lá, ética, eu vou começar pelo fim. Já que vocês estão mal, mais para lá do que para cá, o corpo já foi, então eu vou começar falando sobre a OAB para vocês. Porque a OAB é um assunto que tem uma dificuldade muito grande, né? De repente uma negação interna, né? Pode ser. Então eu vou começar falando pela OAB. Mas como tem uma coisa que eu sempre digo assim, ó, que eu falo no final, hoje eu vou falar no início, que no final vocês se desesperam. Parece uma tia que eu tenho, né? Eu tenho uma tia que fala assim, vamos pra praia, ela está 2 dias antes pronta já. E vocês são assim, quando vai acabando o carro no estacionamento, você já sai correndo. Ó, o que eu quero de vocês amanhã? Que vocês lembrem do principal, não trocar alternativa. Quem volta e troca, volta e fala comigo e conta assim. Eu troquei. Não, e a pessoa já está na primeira etapa, já sei que é chato, né? Eu troquei. E aí eu troquei, tu não sabe, né? Claro que eu sei, tu tá aqui, tô te vendo. Né? E aí tu não sabe, né? Eu troquei 3, e aí eu rodei por 3. Então tu não vai trocar. Não troca. Primeira coisa. Segunda coisa, nada de deixar alternativa para pensar. Porque se vocês no momento já não conseguem, para depois, para voltar para pensar, muito menos. Né? Você sabe o que eu sou contra, né? Aquela história do A, B, C, D. Aí vocês olham e dizem assim, o normal é ficar em dúvida entre 2, como eu digo. Se ficou entre 4... A pessoa sempre fica entre 2 só, tá ótimo. Né? Agora ficar entre 4, aí é um outro curso. Né? Ele é mais lento. Então vocês olham assim, eu estou entre essa e estou entre essa. Vocês vão fazer o quê? Vocês, mas eu acho ainda que, por exemplo, é essa. E vocês vão deixar ela serem marcada. Entenderam? Vocês têm que fazer isso. E quando vocês tiverem certeza, eu até recomendo que já passem, né? Por exemplo, façam assim, eu tenho certeza. Assim, né? Tenho dúvida, mas na dúvida, se quando eu voltar eu tiver sem ideia, eu vou deixar ser. Tá? Porque eu digo assim, ó, vocês deixam por matéria uma média de 1, 2 questões marcadas assim. E quando vocês voltam, vocês já nem têm mais ideia do que é o assunto. Quando já acabou a prova, vocês, agora tem que resolver aquelas que eu não resolvi. E vocês já estão completamente fora. Não é que vocês estejam fora da casinha. Vocês tocaram fogo na casinha. Não haverá mais uma casinha para vocês. Né?
Vocês tocaram fogo na casinha, pessoas já levantaram para ir embora, isso gera um pânico. Pessoas já foram embora. Pessoas arrancando aquele negócio da hora. Pessoas indo no banheiro, vocês desesperados, e agora volta para aquilo ali, esse aqui agora, é o AC, é o AC. Ah, sei lá. Pô, mas se é sei lá agora, então que seja sei lá antes. Concorda comigo? Tem mais chance de acertar enquanto está fazendo aquele conteúdo, entenderam? Então façam isso. Vão começar a prova por ética. Comecei ética. Depois vem filosofia jurídica. O que eu faço? Chuta. E agora? E agora? Ó, essa sim, nem se desgasta, são duas, né? Olhou as 4. Não, às vezes a pessoa consegue. Mas eu olhei as 4 não deu nada. Diz assim, de Deus. Né? Aí pula, supera. Não, depende, né? Cada um tem um santo, né? Pois ser Caravaggio, pô. Forte, né? Tem que ver o santo do dia. É o que eu digo. Eu quero que vocês passem nessa, mas a terceira prova desse ano é prova que eu vou dizer para vocês, ninguém vai rodar. Dia 8 de dezembro, Nossa Senhora da Conceição. E a segunda etapa, 2 de fevereiro, Navegantes. Não, essa daí não tem para católico nenhum rodar, né? Mas não, eu não sou aí, ferrou. Então passa nessa. Então vocês vão fazer isso. Marcou certo, eu sei, isso. Passa para a grade. Marcou isso, é o que vocês vão marcar no final. É isso, entenderam? Muita calma. Não fiquem do lado. Quando começa a prova, eu vejo vocês todo mundo se agarrando no outro, assim, todo mundo. Ai, como é que tu tá? Ai, como é que tu tá? Ai, como é... Não fiquem do lado de pessoas assim, né? Ah, então eu vou ficar sozinho, de preferência, né? Eu acho mesmo que contamina isso, sabe? Vocês entram na sala, sentem. Quando tocar a sirene, pensem numa música. É aquela sirene muito triste, né? É, né? Aquela sirene, eu acho ela depressiva. Aquele barulho. E aí a espera do inesperado, né? Que é uma surpresa incrível a prova. A gente não sabe. Mas muita calma. Eu tenho certeza que se vocês fossem fazer essa prova de vocês, sentados assim numa tarde aqui, rindo, tomando chimarrão, sem consulta nem nada, sozinhos, vocês passavam. Então vocês têm condições de controlar o tempo. Cheguei na parte de, por exemplo, de civil, não sei, pula. Entenderam? Processo civil, não sei, pula. Ah, penal eu gosto, então faz. Ah, não sei trabalho, vai. Entenderam? Vão fazendo o que sabe depois. Voltem e vão fazendo por ordem que não sabe. Vocês vão encontrando as matérias ali. Sempre que muda o conteúdo, a pessoa se dá conta, né? Não é que tem gente que me diz assim, ó, mas tá escrito em cima. Não, não tá. E como é que eu vou saber que mudou o conteúdo? Que momento, né? Que momento. E é ter calma. Amanhã mesmo sai o gabarito. Eu sugiro para vocês que vocês fiquem até o fim para pegar. Né? Porque... Não, óbvio, tava lá na última. Deu aquele tempo de 1 hora, 2 horas. Já tinha gente na rua há muito tempo. Mas você fazendo, não sei. Né? Espera para pegar o resultado para amanhã, para saber. É importante saber antes, para poder se organizar para fazer antes. Né? E recurso, o que tu acha? Se a reprovação for alta, recurso sempre sai alguma coisa. Vocês sabem disso. Acho que tem chance de uma boa aprovação. Preparados vocês estão. É só ter calma. Quem tem calma passa, né? É. E já sabem, última análise, né? O que vocês vão dizer em casa, né? Estragou meu carro. Ai, de ônibus, greve. Tá, mas tu não foi fazer a prova. Eu vou processar o município. Sério. Eu vou processar. Me perdi. Pô, essa é uma boa, hein? Como eles mudaram de prédio. Fiquei no prédio 11 e nada. Quando eu cheguei no 50, tinha começado a prova. E aí perdi a prova. Ó, vocês não rodaram. No máximo, vocês vão perder a prova. Entenderam? Ninguém saberá a verdade.
Ninguém. Mas o pior é que tem gente que conta a história pra mim mesmo. Né? Já aconteceu, a pessoa conta pra mim, Letícia, eu esqueci de pagar. Pô, pra mim, hein? Que sacanagem. Então vamos lá. OAB. O tema mais difícil para vocês concordam, né? O resto vocês têm um domínio melhor. Então vamos lá. Primeira coisa, OAB não tem natureza. OAB é sui generis. Então se falar em autarquia, qualquer coisa está errado. OAB não pode nem usar execução fiscal. Vocês concordam comigo? E por que não? Porque não é autarquia. OAB, quando vai cobrar, por exemplo, de um advogado, é processo de execução normal. Porque título executivo é extrajudicial. Entenderam? E por quê? Porque a OAB não é autarquia, ela é sui generis. E o que eles dizem? Essa sigla OAB é de uso exclusivo da OAB. A OAB, ela é sui generis. E não esqueçam, ela não tem vínculo com ninguém. Isso é importante que vocês lembrem na hora da prova. Falou em vinculação com o Ministério da Justiça, vinculação, olhem bem, com, sei lá, com o Executivo, ela não tem vínculo com ninguém. Ela é um mundo paralelo e ela não presta contas para ninguém. A OAB, ela presta contas para ela mesma. Por exemplo, as subseções e a Caixa prestam conta para quem? Para o Conselho Seccional. O Conselho Seccional presta contas para quem? Para o Conselho Federal. E o Federal presta contas para ele mesmo. Por quê? Porque a OAB não está vinculada a ninguém. Entretanto, tem aquela pequena peculiaridade que a OAB goza de imunidade tributária total sobre suas rendas, bens e serviços. Que é uma coisa que nenhum professor de tributário consegue explicar, né? Porque ela não tem vinculação com ninguém, em compensação ela não paga tributação. E não esqueçam o artigo 44. A OAB tem duas funções. Isso eu até comento que caiu na prova de constitucional, né? A OAB tem uma primeira função, que é uma função social, que não é uma função ligada à advocacia. E nessa função social, ela é liberada para fazer a DIN, fazer a DC, não é verdade? Por questões diversas de assuntos ligados à advocacia. Então, eu me lembro de uma questão lá do constitucional que caiu. Qual dos abaixo pode fazer a DIN de tema que não é vinculado? É a OAB. E por quê? Porque ela tem uma função social. Aí, depois, sim, ela tem uma função ligada à advocacia. E nessa função ligada à advocacia, é ela que seleciona, disciplina, representa os advogados. Agora, tem uma função social, sim, que é mais importante até que a função ligada à advocacia. E vocês viram que realmente a OAB está metida em tudo por aí. Está metida. Agora, vejam lá, como é que funciona o sistema eleitoral da OAB? Rapidinho, é a cada 3 anos, em novembro. E o advogado democraticamente é obrigado a votar, né? É obrigado a votar. E se não votar, que nem a Letícia fez na última, vai pagar multa? Ah, eles cobram. Mas é só apenas 20% da anuidade, né? A cara dela. Então, nunca vou deixar de ir. Ah, não fala isso, eu também era super empolgada. Então, olhem só. É obrigado a votar. E vota no quê? Vota na direção do Conselho Seccional. Porque vocês concordam comigo que todo advogado pertence a um Conselho Seccional? Sim. Sim. Porque, ó, ou é você São Paulo, ou Rio Grande do Sul, ou Rio de Janeiro, ou Minas, mas todo advogado pertence a um Conselho Seccional. E ele vota onde? Na direção do Conselho Seccional. Claro que nessa direção, vocês sabem, junto vem a famosa chapa, com aquele brinde, que vai trazer quem vai representar o Rio Grande do Sul dos conselheiros federais, que traz quem são os conselheiros seccionais, direção disso, direção daquilo. Então a direção lá, o presidente Bertolucci. Ah, o Bertolucci é um cara bacana, tudo bem, considero muito bacana, apoiei ele, muito legal, meu colega, lindo, fantástico. Mas com ele vem o pacote, que é a chapa, né? E a chapa traz aí os mais importantes, que são os próprios conselheiros, né? Porque quem decide tudo são os conselheiros. Eles são os mais importantes. Bom, e se a pessoa também pertence a uma subseção? Nem todos vocês vão pertencer a uma subseção. De repente vocês moram num lugar que não tem subseção. De repente tem. Se vocês pertencem a uma subseção, vocês votam na direção do Conselho Seccional e também na direção da subseção. Mas só se vocês estiverem nessa condição.
E aí? Aí vota 2 vezes. Quer dizer que pelo menos uma vez vota aqui na direção do Conselho Seccional, sim. Então o advogado vota 1 ou 2 vezes. 2 se ele tiver subseção, exatamente. E aí? Aí é aquilo que eu comento com vocês. É desse sistema eleitoral que sai o preenchimento dos órgãos da OAB. E daqueles números que vocês têm que lembrar amanhã na prova. Tem que lembrar que é por onde a banca de vocês, ela vai começar a cobrar. Agora, se até amanhã vocês não souberem as competências dos 4 órgãos, a nossa vida complica. Por quê? Porque a banca de vocês até hoje, a FGV, ela não gosta do assunto OAB. Vocês concordam? Ela mal e mal pega. Mas, quando pega, pega sempre a mesma coisa. As competências dos órgãos. Então, vamos lá. Começando pela Caixa. São 4 órgãos da OAB. Órgãos da OAB. Aí depois a gente tem o quê? As subseções, que são os menos importantes. Não, menos importante é a Caixa. Não, eu estou dizendo que é a subseção. É ela. Depois vem os mais importantes. Os conselhos seccionais e aquele que todo mundo tem ouvido falar bastante nos últimos tempos, né? Depois do 10º exame, ele está na boca do povo. O Conselho Federal, né? Tem até greve de fome lá na frente. Né? Aí eu vi uma foto, viu? Que bom. Né? O Conselho Federal. Então, esses são os órgãos da OAB. E, pelo amor de Deus, eu quero assim, ó, em coro. E se errar, eu vou me atirar daqui. E eu acabei de olhar. É alto. É alto. Dos 4, 1 não tem personalidade jurídica própria. Vou contar até 3 e dizer valendo. 1, 2, 3, valendo! Sucessão! Isso é porque vocês estão no cursinho, que se fosse na graduação, que eu digo que eu vou me atirar. Caixa! É, né? Claro, a prova dela é terrível, né, pessoal? Tá bom, tá bom. Mas eu sei que no cursinho o pessoal compensa, né? Compensa. Então cria um certo apego. Então vamos lá. Subseção é o único que não tem. Olhem só. Caixa e subseção, para mim, tem uma... Eu acho difícil a pessoa entender isso. São todos órgãos da OAB. Mas o que eu acho difícil? É vocês botarem na cabeça que, apesar de serem órgãos da OAB, a criação desses dois é criação do Conselho Seccional. É muito estranho isso, né? São órgãos da OAB, mas criados por quem? Pelo Conselho Seccional. E se submetem ao Conselho Seccional e prestam contas ao Conselho Seccional. Prestam contas ao Conselho Seccional, mesmo sendo órgãos da OAB. A Caixa, para criar, precisa de mais de 1.500 advogados. Não é 1.500, mais de 1.500 advogados. E a Caixa tem uma função assistencial para todos os advogados. Ela até pode criar previdência privada, mas a função é assistencial. A função é essa. E tem uma direção? Tem uma direção. Aquele esqueminha, né? Olha só. Todos os 4 têm direção. Concorda comigo? Sim. Todos os 4 têm um presidente, todos os 4 têm um vice e um tesoureiro. Vocês concordam comigo? Todos os 4 têm um presidente, um vice e um tesoureiro? Ui! Sim ou não? Sim. Todos os 4 têm um presidente, um vice e um tesoureiro. Agora, qual é a diferença? A palavra geral. Aqui, ó, tem um secretário e tem um secretário adjunto. Aqui tem um secretário e um secretário adjunto. Agora, aqui é mais chique, tem um secretário geral e tem um secretário geral adjunto. Só acrescenta a palavra geral. Aqui tem um secretário geral e aqui tem um secretário geral adjunto. Então, só acrescente a palavra geral nos 2 últimos e a composição é a mesma. E essa direção dessa Caixa, ela, na verdade, ela é escolhida nessa chapa. Quando a pessoa votou lá, eu vou votar na direção do pessoal do Bertolucci, de brinde ganhou quem? A chapa. Então, isso daqui
é a Caixa. E a subseção? Vocês cuidaram que existe uma ilusão muito grande. Ah, a subseção é a OAB do município, né? Que município? Qual município? Porque, na verdade, ela pode corresponder a um município, mas ela também pode ser mais de um município, concordam comigo? E se ele for grande, pode ser parte do município. Então, não quer dizer que seja um município exatamente, e inclusive a capital pode ser. Então, não quer dizer que seja algo assim, ó, exatamente correspondente a um município, entenderam? O que eu preciso ter como condição mínima para criar uma subseção é 15 advogados para o âmbito daquela localidade onde eu vou criar a subseção. 15. E não esqueçam, se eu tiver de 15 até 100, eu vou ter o quê? Só a direção. Agora, se eu tiver mais de 100 advogados, eu também vou ter o quê? O conselho da subseção. Quer dizer que nem toda subseção tem conselho. Lembrem disso na prova. Se subseção toda ela tivesse conselho, o nome do órgão não seria subseção. Seria conselho da subseção. Razoável, né? Vocês hoje estão concordando com tudo. É verdade. Né? Interessante isso. Muito. E o conselho seccional? Até eu vou falar sozinha hoje. Nem vou pressionar vocês. Conselho seccional é a OAB dos estados. São 26. Do Distrito Federal, 1. E dos territórios. Graças a Deus, 0. Então, tem 27 conselhos seccionais. Ah, então quer dizer que basta ser estado, ou Distrito Federal, ou território, e automaticamente já tem conselho? Claro que sim. Automaticamente já tem. Agora, o número de conselheiros é um número variável. Por quê? Porque leva em conta o número de advogados existentes naquele conselho, entenderam? Vejam, o mínimo que eu vou ter, o mínimo, são 30 conselheiros seccionais. O máximo são 80 conselheiros seccionais. E esse aumento gradativo que eu vou ter de conselheiros, esse aumento que eu vou ter, vai depender do número de inscrições. Ou seja, a cada 3.000 inscrições a mais, aumenta um conselheiro. Até que se chegue no limite de 80. Entenderam? 3.000 inscrições a mais, vai aumentando o conselheiro. Então, na verdade, o número ele é proporcional. E não esqueçam, esses conselheiros seccionais, eles são escolhidos onde? Na chapa. E também são os ex-presidentes do conselho seccional. E eles têm direito de quê? De voz e não de voto. Exceto se for um presidente até 94. 94 é o ano do estatuto, né? Que estatuto? A Lei 8.906. Que lei é essa? Bah, mas se a pessoa nem imagina o que é isso ainda, vamos assistir o Esquenta amanhã de tarde, então. Né? Assistir a Regina Casé amanhã de tarde. É porque não sabe isso daqui hoje? Tem coisa que eu admito que não sabe hoje, mas não saber o que eu estou falando do estatuto da OAB. Qual é o número? Não, nem vou falar. Mas seria demais, seria forte, né? Na cara de vocês, tipo assim... Eu até sei mais ou menos o que é, mas eu não peguei o número, né? Tá bom. Conselho Federal é a OAB em nível nacional. E aqui a questão do conselho é a mais difícil. Porque o Conselho Federal, essa gente que vive mandando e desmandando nessa prova da OAB de vocês, sabe esse pessoal que tem o poder e a força em relação à prova de vocês? Quem é que é essa gente aqui? Como é que a gente chega nessa gente? A gente não chega nessa gente. Essa gente é o seguinte, são os ex-presidentes do Conselho Federal e o mesmo esquema, né? O direito de voto ele vai até 94 só. Quem foi até 94 é quem? Quem tem o direito de voto. E quem não tem, vai ser direito de voz. Assim como, por exemplo, os presidentes dos seccionais também têm direito de voz lá. Mas só blá, blá, blá. E quem é mais que são os conselheiros? Mais os das delegações. Aí é que está o detalhe. Cada conselho seccional é uma delegação. Concorda comigo? Sim. Se são 27 conselhos seccionais, são 27 delegações. Eu falo, é como o Senado, não é verdade? 27. Cada delegação tem 3 conselheiros federais. 3. Num total de
81 conselheiros federais. Entenderam? 81 conselheiros federais. Mas quem é que escolheu os 3 do Rio Grande do Sul? Indiretamente o advogado. Onde? Na chapa. Não é verdade? E por que na chapa? Porque a chapa teria já aqueles que nós queremos que nos representem pelo Rio Grande do Sul. E aí é assim que se forma o Conselho Federal. Então, quer dizer, esses dias ainda que eu tenho... Claro, né, que esse negócio de exame de ordem, a gente conhece gente do Brasil todo. E especialmente no último exame, aquela história do civil. Então, eu fiz uma amizade muito grande, gente de todo o Brasil. E esses dias uma guria postou assim, ó, peguei minha carteira. 8.000 e pouco. OAB Piauí. 8.000 e pouco. E quantos conselheiros eles mandam? 3. Aí quando chegar aqui assim agora, daqui a 60 dias, Facebook, os colegas de vocês, peguei minha carteira, 90.000. E quantos conselheiros? 3. Por que que nem o Senado? Não é pelo número de advogados, entenderam? É simplesmente porque é um número firme, fixo. E essa gente aqui, esses 81, é que vão eleger a direção do Conselho Federal da OAB. É esse pessoal que elege essa direção. Qual é a obrigação que vocês têm até amanhã? Decorar as competências desses órgãos. Porque é o que a banca de vocês cobra. Não cobrou numa prova lá. A quem cabe a composição do Tribunal de Ética? Conselho seccional. Cada um faz a sua composição de Tribunal de Ética. Quem é que faz a tabela de honorários? Conselho seccional. Conselho seccional. Então, vocês têm que saber até amanhã as competências de todos eles. E aí, bom, já estou dando tema de casa para vocês. E depois, quando cair a cara de vocês, a cara. Então, não adianta. Isso daqui é o básico para saber. E sabendo as competências. Claro, vocês vão dar uma lida geral no resto. Lembraram um pouquinho? Estruturaram melhor? Sim. Vamos agora ao segundo tema, chave. Agora, esse daqui que eu vou dar agora para vocês é um tema que eu considero chave e que cai bastante. Porque a OAB, em tese, não cai tanto, né? Qual é o tema-chave? Agora vem aquele meu momento que eu não quero ser frustrada por vocês. Não façam isso comigo. Sanções e infrações. Eu avisei que eu ia perguntar. Já decoraram os casos de suspensão e exclusão? Sim ou não? Sim. Até que deu um movimento, né? E se eu não decorei ainda, qual é a dica? Decora até amanhã. Sim, tu não tem um truque? Tenho. Tenho. Abre a lei. Abre. O truque é, chega lá no 34, marca como eu vou marcar agora para vocês, pega um balde de café, abre a lei e começa a caminhar. Suspensão, né? Lá, até entrar, né? E aí, essa é a dica, esse é o truque. O truque é estudar. Aí de pé, né? E caminhando. E falando em voz alta. Para não dormir, para não morrer. Censura, suspensão, exclusão e multa. Vocês têm que até amanhã ter isso daqui decorado. Porque o que não for suspensão e exclusão será... Será censura. A censura é o resto, é o que sobra. Tudo mais que estiver errado, que não for suspensão, que não for exclusão, será censura.